All right, gentlemen, I want you to repeat after me, just how I do it. Ready? Your turn. Fala galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo, né? Vamos aí continuando essa série de videoaulas voltadas para o curso técnico em meio ambiente, voltada para um aprendizado nessa parte de gestão ambiental, né? Nessa parte de técnico mesmo na profissão de técnico em meio ambiente. Vamos continuando aí a falar um pouquinho sobre algumas legislações. No último vídeo que a gente falou sobre política de meio ambiente, trabalhamos aí a Política Nacional de Meio Ambiente, a PNMA. E aí, como é uma lei importante, extensa até, né? A gente precisou dividir esse vídeo em duas partes. Então, confere lá a parte 1 da Política Nacional de Meio Ambiente. Esse vídeo aqui nós vamos trabalhar a parte 2 da PNMA. Basicamente os instrumentos e outros dispositivos que essa legislação traz para a gestão ambiental no Brasil, né? Uma lei muito importante, uma lei que é construída no contexto, né, num contexto mundial em que os países começam a colocar o meio ambiente como pauta, como assunto. Então o Brasil não fica de fora, até porque alguns anos depois de criar essa legislação, o Brasil iria receber um congresso internacional, a ECO 92, então precisava que existisse uma política nacional de meio ambiente eficiente, uma boa política nacional, e daí surge a Lei 6938/81, tá? Então nesse vídeo nós vamos ver a parte 2, onde a gente começa aí a partir dos instrumentos, tá bom? Então vamos colocar aqui na tela a apresentação de slides. Então o tema da aula é Política Nacional do Meio Ambiente, parte 2. E aí só recordando que a PNMA ela é estabelecida pela Lei 6.931, Lei 6.938/81, tá? Que estabelece a PNMA. No vídeo da parte 1, nós vimos que essa legislação define o que é meio ambiente, traz a definição do que vem a ser poluição, poluidor, né? A gente conseguiu até entender a diferença entre poluição e impacto ambiental, né? Então isso daí é muito importante para os nossos estudos, tá bom? E a gente viu também que essa legislação institui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é o SISNAMA. SISNAMA é muito importante a gente compreender, até porque toda a gestão ambiental pública, e aí compreendendo que o poder público, o Estado, ele tem papel crucial nessa gestão ambiental. Então, toda a gestão ambiental pública, ela é promovida por esse grupo de órgãos, grupo de instituições públicos, né, que compõem o SISNAMA e que cada um com a sua tarefa, né, cada um com seus objetivos, suas formas de trabalhar diferentes, né, seus objetivos de trabalho diferentes, suas metas diferentes, cada um com suas especificidades, colocam em prática a gestão ambiental no Brasil, né? Então o SISNAMA, nós trabalhamos no último vídeo, é muito importante compreender bem o que vem a ser esse grupo, tá bom? Então vamos avançando, né? Nessa parte 2 eu disse para vocês que nós vamos focar então a partir do artigo 9º, que traz os instrumentos. Instrumento, quando a gente fala esse termo, né, a gente pensa aquela ferramenta, aquele componente, aquilo que viabiliza o meu trabalho, né? Então, quando eu tenho um instrumento, quando eu uso esse instrumento, eu coloco em prática o uso desse instrumento, eu estou colocando em prática aquele meu objetivo principal, estou executando o meu trabalho, né? E a PNMA, ela traz alguns instrumentos que deverão ser utilizados na gestão ambiental do Brasil, a partir da utilização desses instrumentos, com o objetivo de alcançar a sustentabilidade, alcançar o desenvolvimento sustentável do Brasil, alcançar a proteção dos recursos naturais e a perpetuação desses recursos para as futuras gerações, né? Então, esses instrumentos, a gente precisa compreendê-los, são dispositivos que a PNMA traz, né, para a gente precisa entender cada um tem uma função, né, cada um foi pensado com um propósito, tá? E vale ressaltar que a partir do estabelecimento desses instrumentos,
outras legislações precisaram ser criadas, precisaram ser construídas para efetivar na prática a utilização desse instrumento. Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Vamos por partes, né? A primeira coisa, quais são os instrumentos que a PNMA traz, né, para a gestão ambiental no Brasil? Primeiro deles, primeiro instrumento, primeira ferramenta que ao ser utilizada vai viabilizar a gestão ambiental no Brasil. Primeiro deles é o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Então a PNMA nos informa, nos apresenta a possibilidade de, ao estabelecer padrões de qualidade, eu consigo prezar ou consigo alcançar essa qualidade ambiental. O que significa isso? Significa que a PNMA nos apresenta como possibilidade a constituição, a construção de regulamentos que vão estabelecer parâmetros, que vão estabelecer normas, vão estabelecer medidas que, em essas medidas sendo alcançadas, pode-se afirmar que há qualidade ambiental. Vamos facilitar um pouquinho o nosso entendimento, né? Vamos pegar uma água. O que diz, como é que eu vou verificar se essa água ela está dentro de um padrão de qualidade ambiental bom ou não? O que vai dizer se há o padrão de qualidade bom ou não são os parâmetros, né? Ou seja, eu vou coletar uma amostra dessa água, vou levar no laboratório e vou saber quanto que tem de pH, como é que está o pH, como é que está o DBO, DQO, como é que está a quantidade de coliformes, quanto é que está ou a presença de outros componentes físico-químicos, né? Quando a legislação ela traz um padrão a ser seguido, tudo que foge desse padrão, eu posso afirmar que não está ou que não foi alcançada a qualidade ambiental. Então, basicamente, esse instrumento é isso. É estabelecer medidas que deverão ser, nem tanto seguidas, mas deverão ser percebidas, né? Medidas que deverão ser alcançadas, porque em alcançando esses números, esse padrão, pode-se afirmar que há qualidade ambiental, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver a legislação que foi fruto desse instrumento para a gente entender melhor. O segundo instrumento que é o zoneamento ambiental, e a partir daí a gente pode até dizer que cria-se o zoneamento ecológico-econômico. Então, o que é basicamente esse zoneamento ambiental? É você estabelecer áreas, territórios, regiões protegidas, ou incentivar um planejamento, que pode ser na cidade ou não, né? Incentivar um planejamento ambiental e territorial urbano, em que, a partir do estabelecimento de zonas, eu consigo definir a vocação dessas áreas. Como assim? Então, se eu tenho uma área com uma característica ambiental muito forte, com um aspecto ecológico, né, muito interessante, então eu defino que aquela área vai ser protegida. Então, estou fazendo um zoneamento, estou delimitando essa área, dizendo aqui é protegido, né? Ao mesmo tempo, eu posso definir outras áreas onde haja menor pressão ambiental, menor fragilidade, e eu posso dizer que, bom, então essa outra área eu posso utilizar para indústria, eu tenho uma área industrial, distrito industrial, ou então essa área eu posso utilizar para comércio e habitação, ou seja, um uso misto. Então eu crio zonas. Então o zoneamento ambiental nada mais é do que definir áreas, limitar áreas, né? Ou seja, estipular territórios em que esses territórios serão protegidos dadas as características ambientais peculiares que ali existem, tá? Terceiro instrumento, a avaliação de impactos ambientais. É muito importante esse instrumento, né? Todos são, mas tem alguns aqui que se destacam, e a avaliação de impactos ambientais é uma delas. E por quê? Porque quando se estabelece um bom procedimento de avaliação de impactos ambientais, obviamente que eu não posso garantir 100% que não vai haver poluição, mas já há um bom caminho andado para que os impactos ambientais negativos sejam reduzidos, mitigados, e os impactos positivos sejam majorados, sejam incentivados, né? Então, a avaliação de impactos ambientais é a elaboração de uma série de estudos antes da execução de determinadas atividades, onde nesses estudos eu vou dizer
quais são os impactos possíveis e quais são os impactos prováveis. E a partir daí definir uma série de estratégias em que, ao serem implementadas na prática, certamente levarão à mitigação daquilo que é prejudicial, da degradação que pode vir ou poderia vir a acontecer. Então, a avaliação de impactos ambientais é o terceiro instrumento apresentado pela Política Nacional do Meio Ambiente. Quarto instrumento, licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, né? A avaliação de impactos ambientais e licenciamento ambiental andam muito próximos, tá? Então, o que é o licenciamento? Nada mais é do que a emissão de uma licença, fruto de um procedimento administrativo em que são levantados os diagnósticos, os impactos que aquele empreendimento vai causar à região, para a partir daí definir medidas mitigadoras e compensadoras. E se tudo tiver ok, tudo tiver bonitinho, a sustentabilidade aí for plenamente possível de ser alcançada, emite-se a licença ambiental e aí o poder público passa a monitorar esse empreendimento para que a poluição ela não venha a acontecer, né? Então, licenciamento ambiental é qualquer atividade que cause ou possa vir a causar poluição ou degradação ambiental, elas precisam ser licenciadas, precisam receber um documento, né, por parte do poder público, e não é só receber o documento por receber, em fazer parte de um procedimento administrativo em que são consideradas os impactos, onde é feita a avaliação de impactos ambientais e uma série de acordos e compromissos são assumidos para que a poluição, para que a degradação ela seja mitigada ou até mesmo excluída, tá bom? Então vamos avançar. Quinto instrumento, incentivo, um dos instrumentos que a PNMA, o quinto instrumento que a PNMA nos traz, né? Incentiva a produção e a instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologias voltadas para a melhoria da qualidade ambiental. Ou seja, entende-se que a qualidade ambiental deve ser alcançada, deve ser buscada, e que para isso eu preciso que pesquisadores desenvolvam pesquisas, desenvolvam novas técnicas, novas tecnologias, novas formas de produzir, produção limpa, né? Enfim, maneiras diferentes, maneiras de se executar a atividade de tal forma que essa atividade ela aconteça sem que haja prejuízo ao meio ambiente. Então, a PNMA ela traz como um dos instrumentos o incentivo a essas pesquisas, o incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias, tá? Sexto instrumento, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, né? Aqui a gente entende que as unidades de conservação, né, tanto federal como estadual ou mesmo municipal, elas são esses espaços protegidos, mas não só a unidade de conservação, né? Quando a gente fala em espaço territorial protegido, a gente pode também trazer aquilo que o Código Florestal nos traz, como a área de preservação permanente. Enfim, o que esse instrumento quer dizer é que determinadas áreas cujas características merecem ser levadas em consideração no sentido de que haja uma preservação dessas características ambientais. Então, essas áreas elas precisam ser protegidas e cabe ao poder público criar instrumentos legais de proteção dessas áreas, ou seja, criar esses espaços territoriais protegidos, né? Aí aqui ele traz exemplos como a área de proteção ambiental, a área de relevante interesse ecológico, a área de reservas extrativistas, são exemplos de unidade de conservação, apesar da gente compreender que existem vários outros exemplos de unidade de conservação, por exemplo, o próprio Parque Nacional, Monumento Natural, são espaços protegidos também, né? E a gente entende também que para além da unidade de conservação, existem também outras formas de proteção de uma área, como área de preservação permanente, reserva legal e assim vai, né? Tudo aí está dentro do escopo da criação de espaços territoriais especialmente protegidos. Então vamos avançando, né? Sétimo instrumento, o Sistema Nacional de Informações, né? SISNIMA, na verdade, né? Então, o que é isso? O governo, o poder público, ele tem por obrigação legal criar formas de divulgar dados relacionados ao meio ambiente. Então, taxa de desmatamento, né?
qualidade da água, são formas, né, de você divulgar para a população como que anda a gestão ambiental, a preservação ambiental dos nossos recursos. E o SISNIM, o Sistema Nacional de Informações, é justamente o instrumento que viabiliza isso, tá bom? Então é bem simples. Oitavo instrumento, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. A gente vai ver que na PNMA que ele traz duas possibilidades de cadastro, né? Nesse instrumento 8, o cadastro ao qual a lei se refere é com relação às atividades que se propõem a desenvolver ações de defesa do meio ambiente. ONGs, instituições diversas, enfim, elas devem ser cadastradas e o poder público deve ter aí o contato dessas pessoas ou dessas instituições, tá? O nono instrumento, a PNMA cria penalidades disciplinares ou compensatórias a quem não cumprir com medidas de proteção ou correção da degradação ambiental, ou seja, aquela pessoa que comete poluição, né, que é o poluidor, ela pode ser devidamente penalizada através de medidas disciplinares ou administrativas ou compensatórias. Isso está previsto em lei, inclusive é um instrumento de sustentabilidade, um instrumento de gestão ambiental apresentado pela PNMA, tá? Décimo instrumento traz aí a obrigatoriedade do poder público em criar, fomentar, né, preencher e divulgar, seja anualmente ou até mesmo num espaço de tempo menor, mas apresentar o relatório de qualidade ambiental do meio ambiente, né? Então, anualmente ou em outro espaço de tempo, né? O governo ele deve divulgar os seus relatórios, seus balanços, como anda a questão do desmatamento na Amazônia, o que foi gasto, como foi gasto os valores do Fundo Nacional de Meio Ambiente. Então tudo isso deve fazer parte e é um instrumento estabelecido pela PNMA, que é o relatório de qualidade do meio ambiente, que deve ser divulgado aí, no caso, pelo IBAMA, tá? 11º instrumento, a garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se ao poder público a produzi-las quando inexistentes, né? Essa parte assim da divulgação, dessa transparência em relação à gestão ambiental, ela vai bem, né, de encontro daquilo que vai bem próximo daquilo que traz a Constituição, né? A Constituição Cidadã, que garante à população acesso à informação, garante à população, inclusive, o dever de atuar como agente mesmo, né, de proteção, de sustentabilidade, tá? Então, essas informações, essa transparência é uma obrigação do poder público, né? Ou seja, garantir que esses dados sejam divulgados, garantir que esses dados eles existam e que com isso medidas possam ser pensadas, né? 12, instrumento 12, o Cadastro Técnico Federal. A gente viu que existe o Cadastro Técnico Federal, né, de instituições de defesa. Aqui, no caso, é o Cadastro Técnico Federal dos empreendimentos que poluem ou que possam vir a poluir, né? Ou seja, atividades potencialmente poluidoras e ou utilizadora de recurso ambiental. Então, se utiliza recurso ambiental ou causa poluição ou pode vir a causar poluição, o poder público ele tem que saber, né? Ele tem que ter esse cadastro aí ativo, até mesmo para poder, a partir daí, pensar como vai lidar com essas instituições, tá? E o instrumento número 13, estabelecimento de instrumentos econômicos que favoreçam a proteção ambiental. E que instrumentos econômicos são esses? A concessão florestal, por exemplo, né? Servidão ambiental, seguro ambiental, são instrumentos econômicos que podem ser colocados em prática, que a partir do momento que usa-se desses instrumentos, você consegue aí estimular uma proteção, estimular uma defesa do meio ambiente, tá? Então esses são os 13 instrumentos, e aí eu gostaria de apresentar a vocês as leis que são aí, no caso, que vêm, né, que são consequência desses instrumentos. Então, lá no instrumento 1, né, por exemplo, nós temos como legislação, o instrumento 1 é aquele que fala da qualidade ambiental.
nós temos aí como legislações que foram criadas a partir da necessidade desse instrumento. Nós temos a Lei 9433, que estabelece a PNRH, Política Nacional de Recursos Hídricos, né? É nessa lei que vai ver aí os parâmetros de qualidade da água, vai inclusive classificar os corpos hídricos. A CONAMA 357, que traz aí o enquadramento dos corpos d'água e os padrões de lançamento de efluente. A CONAMA 003, que estabelece padrões de qualidade do ar. CONAMA 008, que estabelece limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos. CONAMA 420, que estabelece padrões de qualidade do solo. Então, são legislações que são originadas a partir da necessidade de implementação na prática desse instrumento e que, obviamente, se complementam e são muito importantes para a gestão ambiental no Brasil. Tá? O instrumento 2, né, que é a questão do zoneamento de áreas. Aí tem o decreto 4.297 de 2002, que estabelece critérios para o zoneamento ecológico econômico, ZEE. Né? Instrumento 3 traz a resolução CONAMA 001 de 86, que fala aí do EIA-RIMA e do processo de avaliação de impactos ambientais. Instrumento 4, né? Que é o licenciamento ambiental e revisão das atividades poluidoras. Então tem o decreto 99274/90, que regulamenta a PNMA. CONAMA 237, essa resolução é bem importante. Né? E a Lei Complementar 140 de 2011. Né? Então tudo isso daí traz normas, formas como deve acontecer na prática o licenciamento ambiental. O instrumento 5 ainda está faltando, né? Alguma legislação que regulamente isso. Pelo menos eu desconheço. Se alguém conhecer, coloca aí nos comentários. O instrumento 6, a questão do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O instrumento 6 é aquele que garante a proteção de áreas, né? A definição de áreas protegidas. Então tem o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e tem o próprio Código Florestal, que traz a ideia da APP, da Reserva Legal, e assim vai, tá? Instrumento 7, que é o cadastro, né? Tá, CONAMA 001 traz o cadastro técnico federal. Instrumento 8, portaria do IBAMA, que cria o CINIMA. Instrumento 9, a Lei de Crimes Ambientais, que traz aí as penalidades a nível, inclusive, de sanção penal, né, de quem comete crimes contra o meio ambiente. Instrumento 10, a Instrução Normativa número 6, que regulamenta como deve ser apresentado e o escopo do relatório anual de atividades poluidoras. Instrumento 11, a Lei 10.650, que dispõe sobre o acesso público aos dados existentes nos órgãos ambientais e entidades do CISNAMA. Instrumento 12, Resolução CONAMA 001/88, que estabelece o Cadastro Técnico Federal. Né? E aí o instrumento 13 fica pendente, não acredito que não deva existir. Se alguém conhecer, coloca aí nos comentários que a gente pesquisa um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E aí, para a gente finalizar, né, além dos instrumentos, a PNMA ela institui a servidão ambiental como um instrumento econômico de proteção do meio ambiente. Então, o que é a servidão ambiental? É destinar uma determinada área para que o seu uso seja limitado de tal forma que não haja degradação ou não haja prejuízo em relação aos recursos ambientais ali existentes, né? Então você pode fazer um contrato averbado em cartório, em que você garante que aquela área ela vai estar a serviço do meio ambiente, vai estar a serviço da proteção ambiental. Então é um instrumento econômico que a PNMA traz como possibilidade para garantir essa gestão, tá? Além disso, a PNMA institui o licenciamento ambiental e a fiscalização ambiental, né? Quando diz que empreendimentos que causem ou possam vir a causar poluição devem passar pelos procedimentos e pelo crivo do poder público, a partir da elaboração de uma avaliação de impactos ambientais e, dependendo se todo o processo estiver ok, o recebimento de uma licença. Então, a legislação, a PNMA, ela cria essa possibilidade. O licenciamento ambiental hoje é uma ferramenta muito importante de gestão ambiental no Brasil. Inclusive, nós vamos depois trabalhar um pouquinho essa legislação. Vai ter um vídeo só sobre licenciamento ambiental e fiscalização ambiental, tá certo? Incentiva, né, lá no artigo 13, a gente percebe que há o incentivo por parte da PNMA de atividades voltadas ao meio ambiente. Então,
pesquisas, né? Desenvolvimento de tecnologias de equipamentos antipoluidores, instrumentos legais que viabilizem a racionalização do uso de recursos naturais. Então, tudo isso está previsto na PNMA e deve acontecer na prática como uma forma de gestão ambiental, além de também apresentar aí as possibilidades de sanções administrativas aos transgressores, ou seja, aqueles que cometem poluição ou aqueles que cometem impacto ambiental negativo. Então, nessa legislação, a multa, a perda de benefícios fiscais, de incentivos fiscais, a perda de linhas de financiamento e a suspensão e embargo de atividade se tornam possibilidades que o órgão público, o agente de fiscalização, pode utilizar na sua rotina para viabilizar aí a não poluição ou a penalização daquele que comete a poluição, né? Então, são possibilidades aí no âmbito administrativo que os fiscais podem usar no seu dia a dia para que a poluição ela seja ou paga, né? Ou seja, devidamente paga por aquela pessoa que cometeu poluição, ela pague por aquilo, por ter sido um poluidor, né? E até mesmo se torna uma forma de desincentivo às pessoas para causar, que desincentiva a poluição causada por pessoas ou empresas, tá certo? Aqui também traz, né, a legislação traz que o poluidor ele é obrigado a indenizar ou reparar os danos. Então, se uma determinada atividade causa um dano, causa uma poluição, fica obrigado essa instituição ou essa empresa a reparar esses danos, ou mesmo essa pessoa física ela é obrigada a reparar os danos na forma prevista em lei, né? E cabe ao Ministério Público, seja ele federal ou estadual, viabilizar as ações civis e criminais contra aqueles que cometem crime ambiental, aqueles que causam danos, né? Então, a ação civil pública se torna aí a notícia crime, por exemplo, se torna aí uma ferramenta importante no âmbito do judiciário, que o Ministério Público pode usar dessa ferramenta contra aquelas pessoas que cometem poluição ou que causam algum tipo de dano ao meio ambiente e à sociedade, tá bom? Aí vem trazer a questão da pena, né, que pode ser dobrada em algumas situações. Então, quando a poluição ela causa dano irreversível à fauna, à flora e ao meio ambiente, ou lesão corporal grave, essa pena ela pode ser dobrada. Quando a poluição é decorrente de atividade industrial ou de transporte, e quando o crime é praticado durante a noite, em domingo ou em feriado, essas penas elas são dobradas conforme prevê a PNMA, tá? Cria sobre a administração do IBAMA o Cadastro Técnico Federal, tanto daquelas entidades ou instituições de defesa do meio ambiente, como daqueles que cometem ou que possam vir a causar poluição, né? Então aqui a gente vai visualizando que a legislação vai... Aqueles instrumentos que a gente falou há pouco tempo, né? A legislação ela já vem criando dispositivos de regulamentação, a própria legislação, tá certo? Então é isso, é uma legislação muito importante para a gestão ambiental do Brasil. Grosso modo, nós conseguimos aí trabalhá-la completamente no vídeo da parte 1 e nesse vídeo da parte 2. É claro que para que realmente a gente fique afinado, né, para um concurso público, né, para algum teste, tá, enfim, a gente precisa ler mais detalhadamente essa legislação, resolver exercícios, resolver questões, mas basicamente é isso, né? Basicamente a PNMA ela traz o objetivo de defesa do meio ambiente no Brasil, traz a questão de algumas definições que são importantes, definição de meio ambiente, poluição, traz o CISNAMA, traz os instrumentos, as possibilidades de regulamentação desses instrumentos, cria o licenciamento, cria aí as penalidades, cria o Cadastro Técnico Federal. Então é uma legislação muito importante que, inclusive, a partir dela, outras legislações foram criadas nesse objetivo, nesse intuito de garantir a sustentabilidade, a preservação dos recursos naturais e a garantia desses mesmos recursos naturais às futuras gerações, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse vídeo, tá?
compartilha com seus amigos. Espero que a gente possa contribuir aí para os seus estudos. Nós vamos continuar nesse projeto de elaboração de videoaulas com temas variados. E até o próximo vídeo. Espero que você assine o canal e acompanhe aí os vídeos que vão sendo lançados. Nosso muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Valeu, galera. Tchau.